Salve, amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar a doutora Ana Cecília Risati de Albergaria Barbosa, professora do Departamento de Oceanografia do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. Então, fique conosco, comente, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal Abeco a Consciência. Salve, amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Estamos de volta hoje com a professora Ana Cecília Barbosa. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Ricardo. E com vocês? Tudo na medida do possível, né? Mas aqui fica bem melhor nesse momento aqui da Abeco a Consciência. Então, muito obrigado pela tua participação. Né? A Ana é professora no Departamento de Oceanografia do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, né? Minha colega de instituto e também minha colega aqui na Abecoa. Então, estamos preparando aí para todos o 18º Congresso Brasileiro da Abecoa, que será em Porto Seguro ano que vem. Então, já aproveito aqui para deixar essa mensagem. E hoje vou bater um papo com ela aqui, que eventualmente vamos ouvir um choro de criança, que é o Caio se manifestando aqui no Abecoa Kids. Então, fica tranquilo. Ana. Tá, então eu já peço desculpas já antecipadamente pelo choro do Caio, mas a vida de mãe cientista é essa. É um pouquinho de ciência, cuida um pouquinho do nenê, volta um pouquinho para a ciência. Então, vamos estrear o Abecoa Kids com o Caio. Ó, que prazer! Isso. Então, Ana, para iniciarmos, fale um pouco da sua carreira, por favor. Como você me apresentou, meu nome é Ana Cecília, né? Eu atualmente sou professora do Instituto de Geociências aqui da Federal da Bahia, mas a minha carreira começa antes de eu imaginar que eu era cientista. O que era a vida acadêmica? Minha carreira começou, né? Eu tive o prazer de ser criada por 2 professores universitários, né? Meus pais são professores universitários e desde sempre eles me instigaram muito no mundo da ciência. Eu respirei ciência desde os meus 3 anos de idade. Isso foi muito bom para mim. Eu sempre fui instigada a pensar, a questionar, a ir atrás, né? Fazer hipóteses, fazer perguntas. Então, a minha carreira começa lá quando eu tinha 3 anos. Mas eu fui criada em Piracicaba, né? Em Piracicaba, eu tive, no meu colégio, eu tive muito contato com a área de exatas, né, e ao mesmo tempo, por mais que morava no interior de São Paulo, né, a gente ia muito pro litoral, né, eu ia bastante pro litoral, mergulhava, fazia vela, eu fiz praticamente quase todos os esportes aquáticos, menos surf, porque eu ia muito para Ilhabela, que não tem onda, né? Tem que ir do outro lado da ilha para pegar onda. Mas, e aí eu peguei o gostinho pelo mar, pela ciência e pelas exatas, e por isso eu fui para a área de oceanografia, né? Gostava muito de química, e aí acabei me apaixonando logo de cara pela oceanografia química. Fiz minha graduação no Instituto de Oceanográfico, né? Instituto Oceanográfico da USP. No próprio Instituto Oceanográfico da USP eu também fiz meu mestrado. Fiz meu doutorado, eu sou uma super cria lá do Instituto Oceanográfico da USP, fiz tudo, graduação, mestrado e doutorado. No doutorado, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Bremen, né, no Marum, na Alemanha, fiz meu doutorado sanduíche lá. Quando eu retornei, eu finalizei o doutorado, fui fazer pós-doc na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E aí, finalizando o meu pós-doc, né, não cheguei nem a finalizar o pós-doc, já me surgiu a oportunidade do concurso aqui na Federal da Bahia, prestei, consegui a minha posição, graças a Deus, e
E tô aqui, atualmente como professora, pesquisadora, com vários projetos de extensão dentro da Universidade Federal da Bahia. Ótimo, Ana. E nós vamos falar um pouco desses projetos, né, de tantos os equatoriais como os polares, né? Então, você tem atuado mais recentemente. Antes de avançarmos, Ana, lembrando um pouco dessa sua carreira, quem foram os professores, pesquisadores, enfim, as pessoas que algumas pessoas que influenciaram a sua carreira positivamente? Bom, como eu já falei, né, um dos principais professores que incentivaram minha carreira foram meus pais, né, que sempre me incentivaram a seguir a carreira acadêmica, logo vendo eles, né, como eles eram apaixonados pela área acadêmica, o quanto que eles davam, né, o suor deles para a área, quanto eles eram realizados fazendo isso. Eu acho que na área acadêmica eles são grandes responsáveis por isso, né, os meus pais. Mas, assim, eu tive vários professores que foram bastante importantes para mim. Teve uma em especial, vamos na sequência, né? Então, a gente pode começar pelos professores de ensino médio e colégio, né? Eu tive 3 professores no colégio que foram bastante importantes. Uma que era da área de matemática, a professora Marisa, que acabou me incentivando muito na área de exatas. Eu aprendi a pensar, né, muito em exatas por causa dela. Eu tive um professor de química, chamava Ângelo também, que era bastante importante, foi muito importante, que acabou, que foi quem fez eu gostar de química. Era uma pessoa que parava, sentava comigo, me explicava, e aí eu peguei muito carinho pela química por causa dele, sem a menor sombra de dúvidas. E um professor de biologia, que foi quem acabou me incentivando a começar também a área da ciência, porque logo, quando eu estava no 3º colegial, surgiu a possibilidade da gente participar de um programa da Unesco, que era para jovens cientistas, né, e ia ter uma escolha de uns projetos, né, para vir apresentar na SBPC aqui em Salvador. Olha, Salvador esteve na minha vida desde o início. E aí ele me incentivou a mandar um projeto na área de oceanografia, que era trabalhando com algas que produziam carragena, né, para o espessante alimentar. A gente fez o projeto, ele foi aprovado, eu vim aqui apresentar, recebi honra ao mérito pelo projeto. Então, assim, foi muito importante para mim, foi um grande incentivador a continuar na área da ciência, né? E esse professor também foi bastante importante na área de biologia. Eu acho que o nome dele era Daniel. Não me lembro ao certo o nome dele, mas eu acho que o nome dele era Daniel. E então esses foram 3 professores no colégio bastante importantes. Já na graduação, que eu acho que foi a principal, né, a principal incentivadora para seguir a área acadêmica, seguir a área da oceanografia, inclusive me inspirar como mulher, né, trabalhando na área da ciência, foi a minha professora de mestrado, doutorado e iniciação científica, a professora Márcia Bíssego. Sem sombra de dúvida, se eu tivesse que citar um nome, ia ser o nome dela. Ela é uma grande amiga minha, né, ela sempre foi, e foi uma excelente foi um anjo que apareceu e que me mostrou a área da oceanografia química, me incentivou sempre, me colocou em projetos muito legais, sempre, assim, muito interessantes, e apostou as fichas em mim, né, tanto que eu fiz iniciação, mestrado, doutorado com ela, e se eu estou aqui agora, como professora da Federal da Bahia, menor sombra de dúvidas que eu devo a ela. E no pós-doc teve o professor Renato Carreira, que quando ficou sabendo que eu queria prestar concurso, falou, não, vai lá, estuda, me ajudou, inclusive. Então, são professores bastante importantes, assim, que eu tenho um carinho muito grande, sem contar, é meio injusto, né, você acaba esquecendo um monte de nomes. No próprio laboratório que eu trabalhei, na mestrado, doutorado, né, tinha a professora Rosalinda, que também foi muito importante, né, que também era um espelho para a gente ver como mulher na ciência, a pesquisadora do laboratório Sati Taniguchi, né, também bastante importante. São nomes assim que até hoje eu me inspiro
e que, sem a menor sombra de dúvidas, principalmente no caso da Márcia, são nomes que eu me inspiro para inspirar pessoas. Eu gostaria muito de ser igual, né? Então, eu acho que tem vários outros nomes importantes, mas esses seriam os mais assim, marcantes para mim. Obviamente a gente entende, né, Ana, que tem muitos nomes marcantes, mas aí teríamos que fazer um programa só citando. Só de nomes. É importante lembrarmos de algumas pessoas que fizeram a diferença e num momento chave da nossa carreira, e lembrarmos daqueles que nos antecederam, que nos inspiraram, que nos motivaram, que, né, empurraram a gente às vezes, ou até puxaram um pouco a gente para continuarmos no caminho em frente, né? Então, são essas pessoas que mostram como que os professores são importantes na nossa formação e na nossa sociedade, né? Então... Exatamente. Esse é um destaque... Me inspiro neles. Um destaque bem lembrado, né? Hoje em dia, Ana, quais são as suas principais áreas de atuação? Explique um pouco sobre elas. Como eu comentei, eu trabalho na área de oceanografia química e de geoquímica marinha, né? Eu considero que eu tenho 3 principais áreas de atuação, na verdade, 3 áreas que se desdobram em várias, né? Então, eu trabalho, o meu carro-chefe é com estudo de contaminação por compostos orgânicos, principalmente por hidrocarbonetos, né? Então, contaminação por óleo, contaminação por deposição atmosférica de matéria orgânica que foi queimada, né? Então, essa é uma linha de pesquisa que eu atuo bastante, que inclusive tem bastante procura, né? E agora, com a chegada do óleo aqui no Nordeste, foi bastante requisitada essa área de atuação. Dentro dessa área, eu também trabalho com análise de biomarcadores de contaminação aquática. Então, avaliação de biodisponibilidade de compostos para organismos. Agora, a gente está entrando numa linha, inclusive, de avaliação dessa contaminação em humanos, né? Com essa chegada do óleo. Então, essa seria uma outra linha de atuação, avaliando esses biomarcadores de contaminação. Eu trabalhei muito com metabólitos de HPAs, né, com atividade enzimática. Então, e a gente tem trabalhado, tem dado continuação a essa linha. E uma outra linha de pesquisa que também é que eu levo no coração, que eu gosto bastante dessa área, é a avaliação de fontes de matéria orgânica para ambientes marinhos, né? Então, a gente avalia fontes e processos com isso. Então, eu trabalho com marcadores orgânicos moleculares, né? Trabalho com alcanos, esteróis e outros marcadores, e através disso a gente consegue mostrar quem que produziu aquela matéria orgânica que foi depositada em uma determinada região. Ou contar algum processo, você consegue avaliar mudanças climáticas, por exemplo, determinados compostos conseguem te dizer qual que era a temperatura do passado, qual que era a salinidade através de uso de isótopos, por exemplo, você consegue avaliar qual que era a salinidade de uma região em uma determinada época. Então, essa é outra linha que eu trabalho e que eu gosto bastante, que eu levo no coração. Quando você fala sobre biomarcadores, né, alcanos, enfim, como que você sintetizaria o que são os biomarcadores? Quais seriam os processos para você alcançar essas enzimas, essas moléculas, né, que, quimicamente falando, no processamento? E aí eu queria que você continuasse explicando um pouco mais sobre essa aplicação. Mas primeiro um conceito mais geoquímico, lembrando que esse é um canal de divulgação científica. Divulgação científica. Então, ele tem que ser o mais amplo possível e não só pensarmos como se estivéssemos conversando com nossos pares, né? Que é muito interessante essa linha de investigação que você atua, né, principalmente voltado para os oceanos, mas ainda tem muita coisa aí que
que a gente facilmente a gente ainda não explicou. Então, então, a parte de biomarcadores, na verdade, que eu trabalho são duas, né? Tem o biomarcadores de contaminação e o biomarcadores de processos, vamos dizer assim, né? O biomarcador de contaminação, os que eu mais trabalho, que são as atividades enzimáticas e os metabólitos, é assim, quando você entrou um contaminante no ambiente, né? Você absorve esse contaminante, você toma esse contaminante do ambiente, então ele entra no teu corpo, né, através de alimentação, absorção pela pele, respiração, né, ele entra no seu corpo, e o seu corpo, ele tem uma tentativa de tirar esse contaminante do seu corpo, dizendo de uma maneira bem simples, assim. Então, você tem uma ligação do seu processo enzimático que vai fazer com que tenha um metabolismo daquele contaminante para ele ser eliminado. E essas atividades metabólicas que a gente avalia, ou o processo final, que é o metabólito em si. Então, o contaminante entrou no corpo, aí vem uma atividade enzimática que aumenta, essa atividade aumenta porque você está tentando eliminar aquele contaminante. Quando você avalia e aumentou, significa que você tem um contaminante. Você avalia a atividade enzimática e ela aumentou, significa que o contaminante estava em você. Ou você analisou o metabólito e achou o metabólito na urina, no sangue, na bile, né? Significa que aquele contaminante também passou por você e você estava eliminando. Você vê a biodisponibilidade do contaminante, o quanto que aquele contaminante que estava no ambiente consegue ser absorvido, né, pelo organismo e depois eliminado. Então, esse é uma das linhas de biomarcadores que eu estudo. E quais seriam, por exemplo, alguns biomarcadores que você detecta nesse tipo de avaliação? Então, os metabólitos de HPAs, né? Os metabólitos a gente consegue avaliar na urina de caranguejo, na bile de peixe, na urina de humanos, que é o que a gente vai fazer agora, né? Então, você consegue, um biomarcador de exposição, né? Você consegue ver que aqueles organismos estavam expostos àqueles contaminantes. Você também tem atividade enzimática, tem uma que chama atividade Herode, atividade da CY, P450, você tem danos de DNA, tem vários biomarcadores que você consegue analisar e ver essa contaminação, né? Mas aí tem os outros biomarcadores que não são de contaminação, são biomarcadores de processos, né? O que, por exemplo, eu trabalho com os alcanos. Os alcanos, eles são, determinados tipos de vegetação produzem determinados tipos de alcanos. Então, vamos lá, tem a vegetação Ana e a vegetação Ricardo. Então, a Ana, ela produz bastante o composto A. O Ricardo produz bastante o composto B. Por exemplo, uma vegetação tipo o mangue ou uma vegetação típico de Mata Atlântica? Mangue é Mata Atlântica, né? Então, você teria o marisma e mangue, por exemplo. Marisma produz um tipo de... e uma vegetal superior. Isso, uma vegetação gramínea, uma mais superior, né, desenvolvida. Então, um produz um tipo de alcano, o outro produz outro tipo, o tipo A e o tipo B. Aí você vai lá no sedimento, analisa e você encontra bastante do tipo A. Em relação ao tipo B, você fala, quem produziu principalmente essa matéria orgânica foi a vegetação de mangue, tá? E aí tem outros, por exemplo, se você analisa o deutério, né, a razão entre o hidrogênio 1 e o hidrogênio 2 daquele alcano, você consegue avaliar qual que era a salinidade, porque conforme muda a salinidade, você tem uma maior absorção de deutério ou uma menor absorção de deutério. Então, você consegue, pegar uma coluna sedimentar numa região, analisar o deutério do alcano e falar qual que era a salinidade de 1000 anos atrás naquele ambiente. Então, você consegue mostrar os processos oceanográficos que estavam ocorrendo naquele ambiente. Ou a temperatura, você tem determinados compostos que o número de ligações, né, duplas naquele composto é influenciado pela temperatura da superfície do mar. Então, você encontra mais compostos com dupla ligações ou com menos duplas ligações, você consegue, inclusive, calcular qual que era a temperatura da superfície do mar numa determinada época. Então, você consegue fazer avaliações paleoclimáticas, paleoceanográficas, né?
você consegue explicar o ciclo do carbono, né? Porque você mostrando quem que é o principal produtor de matéria orgânica de uma região, você consegue mostrar melhor os passos, né? As fontes e sumidouros do ciclo do carbono. Então, bastante importante, bastante interessante também. Os dados, quando eles chegam, é muito legal você conseguir contar a história de um ambiente, né? Só vendo seus dados. É muito legal. Quando você fala no registro geológico, é muito interessante, porque, como você citou ali os 1000 anos atrás, né? Então, se você vier para o Brasil, nós tínhamos apenas uma colonização, uma população nativa. Nós não tínhamos ainda uma colonização. Então, 1000 anos atrás, o Brasil não tinha sido descoberto pelos livros. Então, aí é muito interessante poder ter esse tipo de marcador que vai servir como referência, né, para saber se uma área tem recebido o aumento de contaminação ou não, poluição, o tipo de matéria orgânica, enfim. Né? Bastante. Eu sou suspeita para falar dessa área, que ela é muito legal, né? Se a gente for, a gente consegue fazer um só sobre isso, mas você, por exemplo, a avaliação de contaminantes, tem alguns trabalhos, na verdade, tem um trabalho de uma grande amiga minha, que foi feita na região do Rio de Janeiro, com os contaminantes que eu estudo, os HPAs, eles fizeram testemunhos, querendo ver a colonização do Brasil, né? O sinal da colonização, da contaminação da colonização do Brasil, mas o testemunho dela era muito mais antigo que isso, e ela conseguiu pegar palho-queimadas. Olha que legal, essa área é muito interessante. A gente consegue fazer um programa só sobre isso, se deixar. Bacana. Se me deixar. Eu tenho certeza que os nossos colegas que estão nos vendo aqui, nossos amigos ligados no canal, estão gostando bastante dessas informações. E eu já aproveito para agradecer o pessoal aqui que vive ligado no canal. Muito obrigado pela presença, pela participação no chat, certo? É muito importante vocês estarem aqui conosco no canal Abeco Consciência, buscando levar divulgação científica, buscando mostrar os pesquisadores que fazem ciência nesse país, né? E a curadoria da memória científica, que é um dos objetivos também do canal. Certo? Ana, o Caio está gostando aí, que a gente está percebendo. Ele está na falação aqui. Depois eu vou te perguntar uma coisa sobre essa experiência, mas agora vamos tocar um pouco mais aqui sobre ciência mais dura e crua, né? Outra área que você citou e que foi muito importante termos massa crítica para avaliarmos foi os impactos da chegada do óleo no litoral, principalmente no litoral do Nordeste do Brasil. Então, tivemos várias áreas contaminadas, impactadas pelo derramamento de óleo recente, que atingiu principalmente aí por questões oceanográficas, meteorológicas, né? O litoral nordestino. Uma coisa ficou clara: nós somos vulneráveis, né? Então, aqui, parafraseando uma frase do professor Landim, que aqui no nosso canal, né, o Brasil é um país vulnerável. Foi essa experiência do óleo, né? Como que você e seu grupo atuaram no estudo do óleo? Quais foram as principais técnicas que vocês utilizaram e o principal, o aprendizado que vocês obtiveram? Acho que o principal aprendizado que a gente obteve é que a gente não estava preparado para isso, né? A gente quer respostas até hoje. E agora a gente já está? Não. Mas pelo menos a gente pensa e a gente procura respostas agora, né? A gente está se organizando para estar preparados, mas eu acho que foi um susto muito grande. Eu lembro quando o óleo chegou, eu estava indo para a Antártica. Quando o óleo chegou na Bahia, eu estava indo para a Antártica e eu me senti de mãos amarradas. Eu acho que eu estava no caminho do Chile para o Drake, quando eu tive a notícia, se eu não me engano. E foi um susto, assim, que eu lembro que eu me senti de mãos amarradas. Falei, poxa, eu preparei a vida inteira para isso e agora
tô aqui, não tem nada que eu possa fazer. Foi um susto muito grande, e graças a Deus a equipe aqui foi muito rápida, assim, teve já alguns campos que foram feitos rapidinho para avaliar o impacto de onde o óleo chegou, principalmente aqui no litoral norte da Bahia, né, quando ele chegou aqui na Bahia. E a gente até teve um trabalho de iniciação, né, um TCC que a gente fez com essas amostras para avaliar a presença do óleo e tudo mais. Mas agora, no atual momento, eu faço parte de um grupo, né, do INCT Ambitropic, que está avaliando o impacto desse óleo. A gente tem amostras coletadas já, tá mais bem estruturado, né, o trabalho é mais bem estruturado e tudo mais, e tem amostras de sedimento. Gente, eu vou precisar pegar o nenê. Ele pode participar? Só um pouquinho. Pronto. Pronto, assim ele participa da conversa e não chora. O Abeco Kids aqui. Então, o aqui é a vida real, né? É a vida real em quarentena. Tá sendo assim. Então, assim, a gente tá realizando coletas, né? Até perdi a linha de raciocínio aqui, desculpa. A gente está realizando coletas ao longo, não só do litoral da Bahia, né, mas do Nordeste. Então, tem no Ceará, Rio Grande do Norte, tem aqui na Bahia, né, tem vários locais onde o óleo chegou, e são várias equipes, né, tem o pessoal lá do Rio Grande do Norte que está fazendo análise, da Federal do Ceará também, tem até a PUC do Rio também está fazendo algumas análises, e está ajudando bastante na procura dessa resposta, né? E aqui na Bahia, o nosso grupo tem amostragens feitas no litoral norte, no estuário do Itapicuru, tem em Itacaré, tem na Ilha de Maré, né, como controle, tem Canavieiras, Corumbau, Belmonte. São mais locais, são vários locais que a gente fez a amostragem, né? A gente fez a amostragem de sedimento para ver a entrada, né? A quantidade de óleo que ficou no sedimento em áreas de manguezal, isso é importante. A gente está avaliando áreas de manguezal, que é onde você tem os maiores impactos, né? Então, a gente está avaliando o sedimento dessas áreas, e na maior parte dessas áreas, não em toda, mas na maior parte dessas áreas, a gente tem análise de pescado também. Então, tem de mexilhão, tem de peixe, tem de caranguejo. Algumas comunidades pediram para a gente fazer camarão, a gente está fazendo camarão também. E para dizer o quanto de óleo tem, então a gente está fazendo essa análise ao longo do tempo para ver se está tendo uma diminuição da contaminação, o quanto de óleo tem, se afetou o pescado, se esse pescado está podendo ser consumido, não está podendo ser consumido, né? Além disso, a gente tem análise do óleo local para ver se aquela contaminação que está sendo encontrada lá é do óleo ou não, se aquele óleo está sofrendo intemperismo, se não está sofrendo intemperismo. Então, é um trabalho bem fundamentado, que infelizmente, por causa da pandemia, as análises acabaram ficando um pouco mais demoradas, né? Porque a universidade, infelizmente, teve que fechar. Mas a gente conseguiu, alguns momentos, fazer algumas análises, e daqui a pouco mesmo, a gente vai dar alguma resposta, tá para sair os resultados, e a gente dá uma resposta bastante consolidada sobre o que aconteceu. Hoje a gente já tem uma noção das características do óleo, né? Tiveram principalmente 2 equipes, né, que fizeram 2 trabalhos relacionados a isso. A gente já tem a noção de alguns impactos desse óleo, e agora a gente quer dar uma resposta principalmente para a comunidade, para falar para a comunidade como é que está a situação, né, do local onde eles estão. Ana, antes de nós avançarmos para um projeto, que é o ProAntar, que você participa, e as importâncias sociais que você e seu grupo vêm gerando, você me passou algumas fotos. Então, eu vou compartilhar. Para te falar a verdade, eu peguei aqui, acho que 6 fotos. Veja se você já
ver na tela. Estou vendo. Certo. Essa é uma foto aqui, você ao lado de um navio hidrográfico. Esse daí é o é o Maximiliano, da Marinha. O Vladimir, eu ia falar professor Vladimir Besnar, mas esse já não está mais tão ativo. Esse já não está mais entre a gente. Certo. Isso daqui foi uma campanha oceanográfica? O que você foi fazer? Foi uma campanha oceanográfica. Foi o último plantar que eu tive o prazer de participar. Dá até saudadinha de um campo. Nossa Senhora! Foi 2 meses de campo. Isso daí eu tive a oportunidade de participar de 2 operantares, né? 2 partes da operantar na sequência. E foi muito bom. Passei 2 meses no navio. A gente fez análises muito, muito boas. Eu vi que o professor Moacir falou um pouquinho desse projeto aí. É o projeto que a gente tem orgulho de fazer parte, né? Que é o Plantar Nordeste. E o projeto Mefisto, né? Ele é daqui do Nordeste. Tem outras instituições do Brasil participando, mas a cabeça dele, o centro dele é aqui do Nordeste, a Federal de Pernambuco junto com a Federal da Bahia. Então a gente tem muito, muito orgulho de participar desse projeto. E esse foi a Operantar que a gente participou junto desse projeto. Vamos lá. Também é do projeto Mefisto. Esse daí a gente falou que chama amostrador tipo Ana, esse daí, porque a gente tinha que coletar água rápido, né? As operantares, elas necessitam de uma logística, né? Que às vezes você tem que fazer amostragens mais rápidas para conseguir... São vários projetos que estão sendo beneficiados com a ida do navio lá. Então, para não atrasar e tudo mais, você tem que... E aí a gente fez esse amostrador tipo Ana, que a gente jogava a água direto da garrafa para um caldeirão de aço inox. E aí depois a gente filtrava essa água com mais carinho. Esse daí foi o resultado do amostrador tipo Ana. Então, os caldeirões, né, esses 2 negócios de prata que tem aí, são os caldeirões onde a gente coletava água. E a gente ainda coletava 4 garrafas de vidro âmbar para fazer análise de material particular de suspensão em filtros menores, né? Esses caldeirões eram filtros também, material particular em suspensão, mas em vidros maiores, em filtros maiores, e as garrafas de vidro âmbar eram filtros menores. Como que a gente fazia a coleta das garrafas, né? Da água nas garrafas de vidro âmbar. Certo. Olhando essa situação, muito isso daqui é chamado o quê? Uma roseta? É uma rosete, com garrafas de Nansen acopladas a ela. Ok, isso é um típico equipamento oceanográfico que nas campanhas de mar aberto, vamos dizer assim, normalmente acompanham essas expedições, né? Inclusive, na parte de baixo dela, você consegue ver um sensor de CTD, né? Sim. Que fazia a avaliação da nossa salinidade, fazia perfil de salinidade, perfil de temperatura da água. Exatamente. Então, estava completinho. Legal. Então, aqui a gente vê aqui um multissensores, né? Multi-equipamentos, né? Então, aproveitando isso daí, desce na coluna d'água, vai coletando água em diferentes profundidades e perfilando acusticamente também a coluna d'água para depois gerar aí os modelos, enfim. Então, muito bacana aí a pesquisa de ponta sendo realizada no Oceano Atlântico. E aqui, por fim, a primeira vez que você avista a base? Não, essa foi da última expedição também. Eu já tive a oportunidade de participar de 4, 5 operantares. Eu acho que essa foi a quarta, não sei, foi a quarta. Certo. Essa é a Estação Antártica Nova, né, que foi feita, só elogios para essa estação, ela tá muito bonita, ela tá super equipada, a estação ela é confortável para o cientista, confortável para fazer ciência, confortável para o grupo base que vai permanecer lá, ela tem o uso de energia eólica, né, que inclusive foi bastante elogiado por isso, sem contar que a arquitetura dela está muito bonita, né?
A antiga, eu tive o prazer de conhecer a antiga estação também, ela era muito gostosinha, né? A gente sempre tem saudade, acabei de falar do professor Vladimir Besnar, né, do navio, que a gente tem muita saudade. Tem a estação antiga também, ela era bem gostosinha, a gente tem bastante saudade, mas essa estação, eu, assim, como brasileira, primeira vez que eu vi ela, que eu entrei, que eles apresentaram, né, quando a gente chegou lá, ela ainda estava terminando de ser feita, ela não tinha sido inaugurada ainda, ela estava com alguns detalhes ainda para serem feitos, mas a gente teve a oportunidade de conhecer ela por dentro. E assim, eu tive muito orgulho, como brasileira, eu fiquei muito orgulhosa por conhecer outras estações também. Essa estação está muito bonita, muito equipada. E é muito importante termos uma estação de ponta, né? Porque é só olhar o entorno e ver o quão selvagem é esse ambiente e a nossa vida depende dessas estações, né? Se não tiver o auxílio da embarcação, para poder sair daí pelo menos, né? Então, para se manter aí, é necessário, além do conforto, a tecnologia para manter a vida em segurança. Então, acho que assim a gente finaliza as fotografias, Ana. Mas ainda temos muito bate-papo aqui pela frente, né? Então, como que você vê o trabalho que você e seu grupo vem gerando em termos de importância para a sociedade? Bom, como eu falei, né, a gente, com os estudos de contaminação, principalmente, a gente consegue dar respostas muito diretas para a população com relação à qualidade de pescado, né, se pode, não pode pescar numa área, se agora com a avaliação, né, da contaminação em humanos também, se está tendo algum efeito, né, nas comunidades. Então, assim, diretamente, a gente consegue dar muita resposta. Esse projeto que eu citei do INCT Ambitrópico, inclusive, ele tem uma linha de um projeto da qual também faço parte, que é onde eu vou fazer análise dos metabólitos em urinas de humano. Ele tem uma parte de saúde pública muito importante, né? Eles fazem uma análise, né, através de uma professora da Faculdade de Medicina daqui da UFBA, uma análise da parte de saúde pública muito importante, em que os dados da qualidade do pescado, os dados da contaminação do pescado são extremamente importantes, inclusive para os cálculos que eles fazem. Então, essa é uma resposta muito direta que a gente tem, né? Fora a parte de manejo, né, de uso desses dados pela política pública. Então, a gente tem uma importância muito grande desse tipo de trabalho na sociedade, né? E também a parte dos biomarcadores de fontes, né, que a gente fala, os alcanos que eu faço, né? Você tem a importância desse trabalho na avaliação climática, das mudanças climáticas, que também consegue dar uma resposta boa, né, para você estudar o futuro, o passado, para entender como é que vai ser o futuro, para também manejo de ecossistemas, pode ser usado até para venda de carbono, né, você descobrir como que um ecossistema funciona, para você restaurar ele e fazer venda de carbono. Então, é bastante importante, sim. Os trabalhos são desenvolvidos em termos de sociedade. E aí eu já te pergunto, então, resumindo toda essa questão, incluindo do derramamento do óleo e tal, como que você vê os resultados que são gerados por vocês, né, em termos de tomadores de decisão, sendo empregado por gestores e tomadores de decisão nos diferentes níveis, né, municipal, estadual, federal, mas principalmente aí municipal e estadual? Eu tenho um grande exemplo disso, que é um projeto que finalizou faz pouco tempo, que a gente foi contemplado, né, eu fui coordenadora desse projeto, para avaliação de contaminação na área onde vai ser construída a ponte Salvador-Itaparica. Né? Tem um projeto, na verdade não é mais um projeto, ele já está se tornando realidade, da construção dessa ponte Salvador-Itaparica, e alguns pesquisadores foram contemplados com
para a realização de pesquisas, né, para avaliação do impacto da construção dessa ponte. A gente realizou várias análises de marcadores de contaminação, principalmente em sedimento, né, para ver como que está o estado agora da Baía de Todos os Santos, para depois da construção da ponte, ou durante a construção da ponte, que é o que já está acontecendo, você vê se está tendo ressuspensão de contaminantes, se está tendo introdução de novos contaminantes, se você está, tendo algum impacto na qualidade da Baía de Todos os Santos, que é uma baía extremamente importante, né? Socialmente, economicamente, culturalmente, é uma baía muito importante. Os principais resultados? Está tendo? A Baía de Todos os Santos tem algumas áreas muito localizadas, são contaminadas, que é onde você tem a Relã, Madre de Deus, né, os portos, né, você tem uma contaminaçãozinha lá bastante localizada, mas ela, né, pela própria hidrodinâmica dela, pelo tamanho, né, você tem áreas, a contaminação da Baía de Todos os Santos, ela é de moderada a baixa, então você tem áreas, inclusive, que são bastante limpas, né, você pega o Rio Jaguaribe, que faz parte da Baía de Todos os Santos, é considerado praticamente preservado. A gente usa aquele ambiente, né, para fazer a avaliação de um ambiente preservado, como é que funciona o ambiente preservado. Então, você tem áreas que estão preservadas, você tem áreas que têm a presença desses contaminantes, mas, no geral, né, é de moderado a baixo as concentrações. As concentrações mais altas, elas são muito localizadas onde você tem o lançamento do contaminante. Isso tem alguma associação também pelo fato da maior parte da Baía de Todos os Santos ser ainda dominada por tamanho de grão tipo areia? Ou seja, os maiores contaminantes, os maiores pontos, hotspot de contaminação ali estariam associados a material fino, tipo lama? A deposição de contaminante está muito relacionada a material fino. Onde você tem material fino, você tem maior deposição de contaminante. Mas os dados que a gente encontrou, eu estou tentando pensar se foi com todos os marcadores, mas eu lembro que sim. Não me vem nenhum agora na cabeça que não tenha sido. Nenhum teve, a concentração dele teve relação direta, né? Teve uma relação significativa com o tamanho do grão, com a granulometria da região. Então, o que mostrava, assim, que o que tinha lá estava muito mais ligado à fonte do contaminante do que o tamanho de grão. Mas, sim, se você pega uma região que é areia pura, quase não vai ter contaminação lá, né? Você tem isso, sim. Mas, ainda nessa questão, Ana, você acha que os gestores, eles estão cientes desses resultados e mais, além desse trabalho específico, por exemplo, no caso da construção da ponte, que é uma construção importante, enfim. Mas, assim, você acha que os trabalhos, eles vêm sendo utilizados pela Secretaria, pelos órgãos municipais, na gestão e na elaboração de programas, né, de maneira mais contínua, assim, ou não? É muito pontual? No caso desse trabalho de contaminação, né, da ponte, sim, porque o edital foi para contemplar isso, foi para a gente levantar dados para a gestão de política pública. Então, ele foi feito para isso. Então, eles têm noção do resultado, se estão usando, eu não sei, mas deveriam usar, porque são resultados de muita qualidade, né? Então, esse sim, mas eu acho que outros trabalhos que eu já fiz poderiam ser mais usados, porque a gente garante muita qualidade dos nossos dados e mostra muito bem como que o ambiente está funcionando. Então, eles poderiam ser mais bem usados para a política pública. Eu acho bastante importante esse tipo de uso, né? Afinal das contas, a gente faz ciência para a sociedade, então... deveria ser um pouco mais aplicado, né? Eu acho que sim, mas opinião muito pessoal minha, sim. Não necessariamente aplicado por nós, né? Mas aplicado por outros que usufruem dos resultados obtidos na academia. Ana, você atua como professora, pesquisadora, orientadora em programas, nos cursos de graduação e também em programas de pós-graduação. Quais são os programas de pós-graduação que você atua como orientadora e se você orienta mestrado e doutorado? Por que eu te pergunto isso? Nós temos uma gama de pessoas mais jovens que assistem o canal, que acessam o canal,
e que podem vislumbrar, né, seguir essa mesma trajetória que você, que eu, enfim, que tantos aqui que já passaram pelo canal, né? Então, de uma forma de facilitar o acesso. Lembrando que toda a descrição da professora Ana Cecília Barbosa vai estar aqui no vídeo, na descrição do vídeo, instituição, link para o currículo Lattes. Então, facilmente, alguém que queira entrar em contato com a Ana, é só ler as descrições aí. Mas fale um pouco desses programas de pós-graduação, como que é a sua atuação e a que nível, né? Mestrado e doutorado. Eu atualmente estou vinculada a 2 programas de pós-graduação. O programa de pós-graduação em Geoquímica, né, Petróleo e Meio Ambiente, o Pós-Petro, e ao programa de pós-graduação em Energia e Ambiente, o PPGNAM, que é ligado ao CIENAM, né, o Centro Interdisciplinar de Estudo do Meio, de Energia e Meio Ambiente. Eu oriento mestrandos e doutorandos de várias áreas. Eu tenho, como mestrando e doutorando, tenho oceanógrafos, bastante oceanógrafos me procuram para fazer mestrado e doutorado comigo, mas eu tenho biólogos também, tem geólogos que já fizeram mestrado comigo. Já tive procura, né, acabou não finalizando, mas eu já tive procura de... eu tenho engenheiros ambientais também que estão trabalhando comigo agora, tem 2 engenheiras ambientais trabalhando comigo, mas eu já tive até engenheiro civil que foi me procurar para trabalhar comigo na área. Então, eu oriento uma gama muito grande de alunos, né, que estejam interessados em trabalhar principalmente com geoquímica, poluição e geoquímica marinha. No Pós-Petro, a gente faz bastante trabalho ligado à contaminação também. A gente trabalha bastante com contaminantes no Pós-Petro, mas lá é onde eu faço a maior parte do meu trabalho ligado à área de fontes, né, de fontes de matéria orgânica. Então, o projeto do Prontar está ligado ao Pós-Petro, né, o do Mefisto. Você tem o projeto do INCT também, está ligado ao Pós-Petro. Esse da ponte foi totalmente feito no Pós-Petro. No CIENAM a gente tem o Mefisto também, tá, algumas atividades, né, principalmente a parte de contaminantes está sendo realizada no Mefisto, no CIENAM, desculpa. No CIENAM você tem o do INCT também, vai ter uma parte que vai ser feita através do CIENAM, e eu tenho trabalhado agora no CIENAM com a parte de microplásticos, né, a gente tem avaliado, tenho um orientando que super empolgado nessa área, que está trabalhando com a parte de pellets dentro do CIENAM. Então, essas 3 áreas que eu trabalho, eu contemplo tanto no CIENAM, né, o programa o PPGNAM, tanto no LEPetro, no Pós-Petro. Então, para quem tiver interesse, vai ser um prazer atender. Ana, agora fugindo um pouco do protocolo, né, recentemente, você é professora, pesquisadora, orientadora, né? Então, tem que dividir seu tempo com várias atividades dentro da instituição, que é a UFBA. Inclusive, você já foi coordenadora do programa de pós-graduação, né? Então, também tem essa questão administrativa. Recentemente, você se tornou mãe. Nós ouvimos e vimos o Caio aí no programa Beco à Consciência, né? Que é uma satisfação, né? A gente já sabe que você veio de pais pesquisadores, então o Caio de mãe pesquisadora, a gente já pode esperar um pesquisadorzinho aí, né? Mas assim, como e aí é um pouco pessoal, mas eu não quero ser invasivo, mas como conciliar mãe e a carreira de pesquisador? Por que eu vou te perguntar isso? Porque eu vejo que existem pesquisadoras, muito boas pesquisadoras, que estão mais no início da carreira, por exemplo, mestrado e doutorado, e acabam engravidando e tendo filhos. Aí tem toda aquela problemática de dilatação do tempo, mas a bolsa é dilatada, e às vezes essa bolsa... Então, primeiro eu quero ouvir sobre a sua fase, para depois te perguntar sobre esse tempo que a mãe precisa junto com o filho.
Eu julgo extremamente importante. Se queremos uma sociedade melhor, eu acho que os pais, mas a mãe tem ainda um papel fundamental nesse cuidado com o recém-nascido, com a criança. Mas, enfim, eu quero a sua opinião. Não é fácil, viu? Não é muito fácil, não. Ser mãe cientista, assim, principalmente quando ele foi recém-nascido, eu aprendi a digitar enquanto ele dormia no canguru, grudadinho comigo. Então, assim, não é uma coisa muito facinha de ser feita, não. Ser mãe e cientista ao mesmo tempo. Não é impossível. Porque eu percebi, assim, desde que o Caio nasceu, é que eu tenho ficado muito mais organizada no meu trabalho. Então, assim, na hora que eu trabalho mesmo, porque se eu consigo trabalhar 2 horas, eu trabalho 2 horas, muito concentrado, porque ele vai acordar e ele vai requisitar minha atenção e, sinceramente, eu não vou deixar de dar, né? Eu acho, principalmente nesse período que eu tive de licença maternidade, né, que eu acabei priorizando bastante ele. Eu retornei, né, eu terminei minha licença maternidade dia 4 de julho, e emendei férias. Então, agora eu estou de férias, eu ainda posso dar uma atenção um pouco maior para ele. E eu estou vendo, assim, que eu vou ter um pouquinho de dificuldade na hora que eu começar a trabalhar, né? Voltar a trabalhar mesmo, que de conseguir conciliar os dois, principalmente nesse período de pandemia, né? Eu acho que as mães do Brasil todo, do mundo todo, elas têm que ser muito parabenizadas, porque você entra numa jornada tripla ao mesmo tempo. Você tem a casa, você tem o filho, você tem o trabalho e está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é fácil, é bastante difícil mesmo, e por isso, inclusive, que eu acho muito importante esses programas, que quando a doutoranda, a mestranda acaba engravidando, tendo filho, né, você dá esse suporte. Hoje a gente tem um programa Parents in Science, se eu não me engano é esse o nome, que inclusive está ajudando mães que tiveram filhos durante a pós-graduação, né, para dar continuidade, para terminar a pós-graduação com bolsa, porque eu não me imagino, por exemplo, com o Caio e uma bolsa, sabendo que essa bolsa vai terminar. E aí, o que eu vou fazer com uma criança sem bolsa, né? Então, a cabeça de mãe muda um pouquinho depois que você tem o filho, né? A cabeça de uma mulher muda um pouquinho depois que você tem o filho. Você começa a dar algumas prioridades diferentes, assim. Eu tenho buscado me inspirar bastante nas pesquisadoras mães que eu conheço. A minha mãe, ela cuidou de mim fazendo mestrado. Eu tinha 7 anos e ela estava fazendo mestrado, né? Meu pai, ele cuidou de mim, eu tinha 3 anos, ele estava fazendo doutorado. Então, assim, eles conseguiram, eu também consigo. Né? É uma outra fase, uma outra época, né? Mas eu também consigo, eu procuro me inspirar neles. A minha orientadora teve filho, a Sati, que eu comentei, teve filho. Então, eu tenho vários exemplos que eu vi que deu certo e eu estou me inspirando nelas. E eu gostaria de ser um exemplo para alguém também. Então, assim, não é fácil. A gente precisa, sim, de todo o apoio, né? Eu, graças a Deus, eu tenho um marido que me ajuda, né? Como eu brinco com ele, não é sorte que eu tenho falta de azar. Eu não tive azar de ter um marido que não me ajudava. Mas, assim, eu tenho um marido que me ajuda muito. Então, eu consigo, por exemplo, durante a minha licença maternidade, eu não deixei de dar suporte aos meus alunos de pós-graduação, né? Eu coloquei na cabeça que quem precisava qualificar ia qualificar, quem tinha que escrever, né? Tem até uns trabalhos que estão um pouquinho atrasados, mas eu ia fazer de tudo para conseguir ler, escrever e submeter os trabalhos. Então, eu consegui conciliar um pouquinho isso. Agora, vamos ver com o retorno das férias que eu vou voltar a dar aula, né? Aí vai ser outros 500. Nesse período de pandemia, a gente optou por não trazer ninguém para ajudar em casa, né? Por causa dos próprios perigos que tem, né? Então, vamos ver. É um trabalho de dupla aqui em casa, a gente vai conseguir. A gente tem conseguido até agora, a gente vai conseguir. Joia, vai sim. E é importante, né? E é importante também deixarmos aqui um relato
e a importância que é o próprio governo, no incentivo das bolsas, reverem um pouco os prazos para essas mães, recém-mães de maternidade, visando o que você quer como sociedade no futuro, né? Então, se você quer uma sociedade melhor, você tem que investir, né, em coisas certas, né? E você dá um apoio a uma estudante de mestrado, uma estudante de doutorado que acabou de ser mãe, um apoio diferenciado, faz parte, né, desse não sei se bem é o papel social, mas faz parte da busca por uma sociedade melhor, e mais justa e mais organizada. Então, até próprio o período de prorrogação que é dado para uma mãe, né, uma mãe pós-graduanda, é muito pouco. Você tem que rever isso. A gente quer uma sociedade mais que as pessoas sejam melhores, mas a gente não dá o suporte para a primeira infância. Então, sim, a gente não dá muito suporte para a infância nenhuma, nem na primeira, nem nenhuma. Né? Então, isso depende muito mais do esforço de pais e mães. Mas, enfim, fica aí uma reflexão, quem sabe, para alguns, né? Se você quer um mundo melhor, se você quer um mundo no atropelo. Mas aí, Ana, eu já tenho que te agradecer pela presença, mesmo sabendo de toda essa ocupação, mas a gente já tinha combinado que nós iríamos fazer esse bate-papo e tentar ser o mais breve e sintético possível para você voltar às suas atividades, às suas múltiplas atividades aí. Ana, para finalizarmos, qual a importância da Abequa para você e da década dos oceanos? A importância da Abequa, a principal importância da Abequa que eu vejo é da união dos pesquisadores que trabalham junto com o estudo do quaternário, né? E a gente consegue trocar informações, fazer as informações ficarem mais sólidas. O próprio, agora fazendo propaganda para a gente, né? O próprio congresso, a própria conferência que a Abequa faz, ela é muito boa. A gente teve a oportunidade de se conhecer numa das conferências da Abequa, não sei se você se lembra disso, lá em Bertioga, que foi ótima, elas não são tão grandes, todo mundo se conhece, todo mundo conversa, todo mundo troca figurinha, todo mundo participa do trabalho de todo mundo, e isso só engrandece a ciência. Então, eu acho que a Abequa, ela é importante por vários motivos. Então, eu já tive possibilidade de conhecer cursos através da Abequa, e inclusive eu fiz contatos, né? Eu tenho contato com um pesquisador que está na Federal do Espírito Santo, no Instituto Federal do Espírito Santo atualmente, ele estava no Pará antigamente, através de um curso que eu fiz da Abequa. Então, assim, no pessoal meu, né, pessoal / profissional, a Abequa foi muito importante por isso. Você tem uma comunidade não tão grande assim, e você acaba conhecendo os pesquisadores pessoalmente, né, e você troca. Na época que eu estava na pós-graduação ainda, conheci nomes muito importantes da área da oceanografia através da Abequa. Então, eu acho o papel da Abequa muito importante dentro da ciência, e no meu ponto de vista pessoal / profissional, essa seria a maior importância da Abequa. E a da década dos oceanos, eu acho que, gente, os oceanos, eu também sou meio suspeita para falar, né, que eu sou oceanógrafa, mas os oceanos, eles são muito... Você não é suspeita para falar, você é qualificada para falar. Eu sou qualificada para falar. Os oceanos, eles têm uma importância muito grande para pessoas que nem imaginam que tem importância, né? Então, você dá essa visibilidade para ele, né, na década dos oceanos, em que as pessoas discutem a problemática e tentam arranjar solução. Eu já participei de 2 grupos em que você conversava sobre soluções para contaminação, soluções para mudanças climáticas e o que a gente pode fazer, o que o cientista pode fazer. Teve participação da sociedade. Esse tipo de importância que se está dando, né? Na verdade, eu acho que demorou para chegar. Deveria ter sido bem antes, porque os oceanos têm grande papel nas mudanças climáticas, por exemplo, em prover recursos para a gente. Então,
cuidar deles, né, e tentar fazer com que ele fique bem, é bastante importante. Eu acho que a década dos oceanos o maior papel da década dos oceanos, no meu ponto de vista, também é esse. Perfeito, Ana. Para finalizarmos o nosso bate-papo aqui, deixe uma mensagem para as pessoas. Uma mensagem? Protejam os oceanos, protejam os oceanos. Na verdade, eu acho que hoje em dia uma mensagem que eu tenho para deixar, já que a gente está aqui como papel de divulgador científico, é que as pessoas se empenhem em entender, né? Assim como eu acho que os cientistas têm que se empenhar em entender que a gente tem que passar as informações para a sociedade, eu acho que a sociedade pode também cobrar os cientistas e se empenhar em entender a ciência, né? A importância da ciência. Hoje a gente vê que a ciência ela é extremamente importante. A gente está passando por uma fase que, se não houvesse a ciência, o que seria de nós se não houvesse a ciência no desenvolvimento de vacina, no desenvolvimento de modelos mostrando como que o vírus se espalha, né? Então, a gente acreditar mais na ciência, entender melhor ela, eu acho que essa é uma mensagem que eu deixo. E sim, protejam nossos oceanos. E assim, para finalizar também, Ricardo, eu gostaria muito de agradecer, né? Eu acabei não agradecendo no início, eu gostaria de agradecer aqui no final o convite para participar desse bate-papo, né? Assim, como a gente estava falando de recém-mãe, né? Uma das coisas que eu mais senti com a maternidade foi de ter deixado de participar de muita coisa. Então, para mim foi uma felicidade receber esse convite, e eu recebi de coração aberto e, assim, me empenhei ao máximo para estar aqui. Tentei até colocar o Caio para dormir sem sucesso, para não ter chorinho no final, no fundinho. Mas, assim, foi muito, muito importante para mim esse convite. Eu agradeço bastante a possibilidade de estar aqui falando do meu trabalho, de expondo meus pontos de vista em alguns assuntos. Então, agradeço bastante, inclusive, por fazer parte da Becla. Joia. Prazer é nosso, Ana. Então, ficamos por aqui, seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau. É isso aí. Tchau, tchau.